mais uma segunda juntos, assim Tamo que é junto, muito bom. sempre. Doutor Roberto Navarro, bem-vindo. Obrigado, E nossa Carol. chefe Malu Lobo, bem-vinda. Antes da gente começar, os parabéns ao nosso médico que está hoje obrigado. representando todos os os médicos, né, e convidados do Você Bonita. Parabéns, doutor Obrigado. Roberto, por Essa essa classe data. que tanto luta, né, e está sendo cada vez mais importante, né, a ação médica nessa pandemia, né? O orgulho de fazer parte dessa profissão e parabéns a todos os colegas que se dedicam muito, né, a salvar vidas, né? E é uma profissão de, você disse a palavra, né? Dedicação. Dedicação total. Porque é Tem muito que- estudo, tem que amar muito. É muito estudo, são muitas horas ali e, de fato, que você está muitas vezes afastado da família Sim, para sim. cuidar das pessoas que precisam. Verdade, E a gente, verdade. nessa data depois, então, né, vivendo pandemia, a gente só pode parabenizar. E que orgulho poder tê-la sempre aqui com a Obrigado, gente, né? Carol. Você Obrigado. representando muito bem. Muito Né, obrigado. não, Malu? É a coisa mais linda. Ah, quantos anos de casado vocês têm? 31. 30. Não, vai fazer Faremos 31. 31 esse ano. Aí, eu acho legal que às vezes eles dão resposta É. diferente, eu me divirto com os dois. Mas aqui, um complementa ainda mais o trabalho do outro, É porque verdade. o doutor Roberto vai falar de composição corporal e Malu trouxe já uma receita linda, esses Isso. bolinhos. Proteicos, é uma receita vegetariana para mostrar também que no reino vegetal a gente consegue sim, né, uma boa dose aí de proteína vegetal. E tá delicioso, gente. Nossa, Vou falar receita- para vocês que tá muito gostoso. E a Tem que fazer. receita é acessível, poucos ingredientes. Ó, vocês olharem aqui a mesa, poucos ingredientes, só que, claro, tem aquele truquezinho, aquele passo a passo para ficar no ponto. Exatamente, Mas Carolzinha. antes de começar com a receita, a gente começa com o Dr. Roberto, então, dando já uma introdução e uma explicação para a gente até entender o seguinte: até que ponto é importante reconhecer a tal da composição corporal? Por que vai nos ajudar tanto, né? Perfeito, Carol. Até porque antes, como é que se classificava, né? Se uma pessoa, para a tua altura, o peso está muito baixo, você está com um peso muito abaixo do ideal para a sua altura, o peso seu está bom para a sua altura ou seu peso está acima do ideal para a sua altura? Então, antes se calculava, ainda se calcula, o IMC, né? Que é Índice de Massa Corporal. Quer pegar o peso, dividir pela altura ao quadrado, e se esse número der abaixo de 25, você pode estar começando a ficar magro ou abaixo da média do peso para sua altura, de 18 para menos. De 19 até 24,9, 25, você está com IMC normal, peso compatível para a altura. Tá. E acima de 25 se classifica como sobrepeso, peso acima da média para a altura, e acima de 30 já é obesidade. Só que isso, com o tempo, começou a ficar confuso. E eu vou explicar o porquê, né, nessa dinâmica que eu vou fazer. Duas pessoas com o mesmo peso e a mesma altura, mas com uma composição corporal totalmente diferente. Composição corporal é do que seu corpo é formado, né? Ele tem os ossos, tem os órgãos, né? Mas tem músculo, tem gordura, e eu quero mostrar como pode diferenciar isso, pessoas com o mesmo IMC, mas com composições corporais diferentes, o que influencia totalmente na estratégia da dieta, no metabolismo. Vamos falar sobre isso com um pouco mais de detalhes agora. E até na questão do ganho de massa magra, que hoje tem sido tão Sim. debatido, porque Sim. é o que as pessoas buscam, reduzir gordura, Gordura. e aumentar o metabolismo, então, adquirindo mais músculo, né? doutor Exatamente, até porque boa parte do gasto energético, né? Quer dizer, o que é o gasto energético? Comida é combustível, o corpo é motor. Se você consumir a quantidade de combustível igual ao que teu motor consumiu ao longo do dia, teu peso fica estável. Se você consumir mais combustível, mais calorias do que teu corpo gasta, essa sobra vira gordura no corpo. E a gente não quer engordar, né? Quer dizer, quem não quer engordar, ou quem está com sobrepeso ou obeso, quer diminuir gordura corporal, né? E um dos maiores consumidores de energia desse combustível é o músculo, é a massa muscular, depois vem o cérebro. Então, muitas pessoas às vezes têm dificuldade de diminuir gordura corporal porque tem um consumo energético baixo por uma massa muscular pequena. E isso é o que a gente vai tentar influenciar na estratégia para fazer o corpo queimar mais gordura. É aumentar o tamanho do motor, é fazer a massa muscular aumentar. E o que é difícil, que às vezes tem pessoas que não aceitam. Fala, mas eu vou ganhar peso? Ah, então quero não. Não, mas você vai ganhar um peso bom, você vai ganhar uma parte da composição corporal que vai ser totalmente o diferencial
para você queimar a sua gordura corporal. Agora, antes da nossa dinâmica, que o Dr. Roberto vai explicar um pouquinho como, né, a gente tem esses resultados e essas comparações, tem aqui uma dinâmica bem legal no estúdio. Dr. Roberto, explique então o que a gente tem hoje como ferramenta para que a gente chegue nesses resultados. Então, a tal da bioimpedância. Isso. E de formas para a gente ter essas medidas exatas, né? Na verdade, tem várias formas de analisar a composição corporal. O primeiro foi lá IMC, tendo uma balança para pesar e uma fita métrica para medir a altura, você calcula IMC. A análise da composição corporal, não. Tem técnicas mais diferenciadas. Então, primeiro se iniciou com medidas antropométricas, que é feita com medidas locais, do braço, com circunferência, com fita métrica, com adipômetro. Se adipômetro é um caos, né? Chama antropometria. A antropometria manual, ela existe ainda, só que é bem trabalhosa, Carol. Leva um tempo para analisar. Aí surgiram técnicas mais modernas, mais práticas, né? Pela análise da corrente elétrica que passa pelo teu corpo, que pode analisar dentro do teu peso o que é músculo, o que é água e o que é gordura. Então hoje a gente tem um método de bioimpedanciometria elétrica. A tetrapolar é aquela que você sobe numa balança com os pés numa plataforma de metal, as mãos também numa haste de metal. E tem que é simples, é rápido, fica pronto na hora, em segundos o laudo sai. A gente se baseia muito nisso hoje pela praticidade, o custo não é tão elevado. E tem a dexametria, que é o mais moderno, que é como se você estivesse fazendo uma tomografia. Você entra dentro de uma máquina, deitado, que faz uma emissão ali de fótons, né, que analisa a sua composição corporal com extrema precisão, chama dexametria. É o padrão considerado mais perfeito, só que é caro, dispendioso, nem todo lugar faz. Então hoje a gente trabalha muito ou com antropometria, né, ou com a bioimpedanciometria elétrica, que analisa com bastante precisão. E eu diria, não sei se Malu concorda, as mulheres, minha diretora também concorda, que uma calça branca e uma calça jeans ajudam bastante. Vocês não acham? Opa. Eu acho uma excelente... Obviamente, fazendo uma brincadeira, né? Que não vai nos dar ali valores ou indicar, né, quantidade de cada coisa que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Mas dá uma ajudada realmente a ser o primeiro alerta de, olha, ou preciso melhorar ou tá tudo bem. Não tá abotoando, o negócio tá ficando feio, Não né? Mas, Carol, é isso, Você né? não Porque acha? lógico, porque as A pessoas... calça branca é a né, calça jeans. e a gente vai se enganando, né? Ah, não, só um pouquinho. Não, e de repente você vai... Porque ninguém levanta do 0 ao 10, não ganha 10 quilos no mês. É verdade. Pouco a Vai pouco. pouquinho. E quando você vai ver... Não, e calça jeans é um negócio. É uma coisa. Mostra Não mesmo. é, doutor Roberto? A gente perverso. brinca, mas esse universo feminino traz grandes aprendizados. Sim, a gente sabe disso no Não consultório. é, Gláucia? Gláucia concorda, não concorda? Pois é. Doutor Roberto já está prontinho, vou ficar desse lado para a gente começar então a nossa dinâmica. Beijo para Juju, Juju arrasou, que eu já Nossa, gostei disso produção, aqui. parabéns, Ficou hein? muito legal. Vamos lá, doutor Roberto, contigo. Vamos lá, gente. Aqui eu trouxe aqui uma análise de composição corporal. Eu só não vou falar de água e da parte de osso, de órgãos, porque senão vai ficar muito confuso para quem está em casa, tá? Tá bom. Então, aqui eu quis resumir. Duas pessoas que têm o mesmo peso, duas mulheres com o mesmo peso. Olha lá, ambas têm 60 quilos, tá? E ambas têm a mesma altura, Carol, 1,50, tá bom? Então, se a gente calcular por IMC, a gente já tem o dado. Com peso e altura, eu consigo calcular IMC. Calculei o IMC das duas. É igual, óbvio, tem o mesmo peso e altura. Deu 26,6 para as duas, tá? Ambas são classificadas como sobrepeso. Ambas estariam com o peso acima do ideal para sua altura. Pelo IMC. Pelo IMC. Só que quem está em casa já deve estar chamando a atenção. Pô, mas parece que uma ali está mais magrinha, a outra está mais gordinha. Como é que as duas estão com sobrepeso? Então vamos agora diferenciar a composição corporal de ambas, tá? Então vamos pegar essa aqui que está um pouquinho, parece mais gordinha. Então vamos colocar que ela tenha de massa muscular 35 quilos. Dentro desses 60, 35 quilos vão ser de... Minha letra não é muito boa. É médico, viu, gente? Eu sou médico, tá? Tô caprichando aqui. 35 quilos de músculo. Sobram 25 quilos de gordura. Opa, esse meu K aqui tá triste. Quilogramas, tá, gente? Então tá. Agora vamos ver em termos de porcentagem, tá? Isso aqui, claro, teria água e tal. Teria Isso água. tudo você não vai colocar. Não, eu só quero fazer um raciocínio de músculo e gordura, que é o que a gente mais fica de olho na composição corporal. Aqui, 25 quilos para 60 quilos, 40% dessa paciente é só gordura. 40% do teu peso
é gordura corporal, tá? Já tem estudos que estão sugerindo classificar a obesidade por porcentagem de gordura. Olha. E não mais por IMC, porque quase metade do peso dessa aqui é gordura, tá? E o que é taxa metabólica basal? Aquilo que eu expliquei quanto o corpo gasta de calorias no repouso, aqui sem fazer esforço, tá? Quanto maior a taxa metabólica basal, melhor para o metabolismo, tá? Mais esse motor consome o que você come. Essa aqui eu fiz um cálculo aproximado de 1.300 calorias de taxa metabólica basal, tá? É o que ela gasta no dia sem esforço. Agora vamos passar para outra ali. Olha que diferença que já pode dar. Vamos pensar que essa outra aqui, ela tem uma quantidade menor de gordura. Olhando, aparentemente, você fala, ela tem menos gordura, né? Mais magrinha. Então, vamos colocar que ela tenha 15 quilos de gordura. 15 quilos de gordura corporal, tá bom? Bom, vai sobrar aqui, então, para chegar nos... Ela tem 45 quilos de massa muscular. Opa, 45 quilos. Sensacional essa aí, a bonequinha do Roberto. Ó, Tá bom, hein? Tá? A porcentagem, essa aqui, olha a porcentagem de gordura em relação ao peso total dela, chega só a 25%. E o que é muito legal, quando a gente vê uma pessoa com mais músculo em relação à outra, ela tem uma taxa metabólica basal maior, porque essa taxa metabólica basal depende de quantidade de fibra muscular. Então essa aqui provavelmente deve ter aí uns 1.500 Sem fazer nada, ela de queima. taxa metabólica basal. Então, qual que é a vantagem dessa paciente, dessa mulher aqui? Ela tem um gasto energético maior, 1.500. O que ela comer vai ser queimado com mais eficiência. Não vai ter tanta sobra em relação a essa que tem um gasto energético muito menor, de 1.300. E praticamente o que ela come, se não for queimado com eficiência, vai virar reserva, vai virar gordura. A gente quer diminuir gordura corporal. Então, o que é o grande erro, Carol? Se a gente olhando isso, a gente faz um cálculo totalmente embasado na composição corporal. O plano alimentar depende de taxa metabólica basal, quanto eu quero que a pessoa emagreça, essa precisa emagrecer. Essa precisa perder peso, ela está com 40% de gordura corporal. Ela está com peso excessivo em gordura, aí sim, realmente ela precisa emagrecer. Essa aqui não precisa emagrecer, precisa? Ela falseadamente tem sobrepeso porque boa parte do peso dela é músculo, ela é mais pesada em músculo. E por que essa parece maior? Porque a quantidade de músculo, 2 quilos de músculo seriam uma mão. 2 quilos de gordura seriam 2 mãos, para ter o mesmo peso, só com volumes diferentes. O quilo é o mesmo, então 1 quilo de gordura é igual a 1 quilo de músculo. Exatamente. No entanto, o músculo, o volume, ele tem uma densidade maior, ele é mais pesado. Contraído. Ele é mais pesado. E a gordura espalha. Espalha, exato. Ela é maior, ela tem uma densidade menor. Então, ela fica em volumes maiores para ter o mesmo peso. Por isso que essa aqui está gordinha e essa aqui está totalmente normal. Não tem por que eu querer fazer essa paciente emagrecer. A não ser que ela queira, eu quero diminuir, ficar com 10% de gordura corporal, ok. Tá? Mas essa aqui precisa de uma dieta muito mais hipocalórica, precisa de uma dieta com quantidade proteica correta, porque se ela perder peso e perder mais músculo, ela se lasca. Porque ela vai diminuir a taxa metabólica basal. Ela vai ficar com um motor ainda mais econômico, que é o grande erro das dietas inadequadas, Carol. Uma dieta muito rigorosa, com pouquíssimas calorias, e emagrece gordura, mas perde-se massa muscular. E lá na frente volta a ter o efeito sanfona facinho, porque ela termina com seu peso final desejado, com uma dieta muito restritiva, só que com menos massa muscular. O mesmo valor calórico que emagreceu ela lá na frente, sem voltar a comer demais, ela começa a ter peso porque o motor dela ficou mais econômico. Então a gente tem que pensar hoje muito mais na massa magra como meta do que só gordura corporal. É investir em diminuição de gordura e aumento de massa magra, para quem necessita. Vou colocar já a perguntinha e depois você explica em que condições a gente tem que estar para passar por esse teste, então, até da bioimpedância, para que, claro, né, a gente chegue no resultado mais fiel possível. Perfeito. Porque pode ter ali, né, doutor Roberto? Sim. Uma variação, uma coisinha, às vezes está num período de TPM, que o corpo também vai estar diferente. Exatamente. Então, daqui a pouquinho você fala qual é a recomendação. Tem perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Jane, um beijo para você. Como manter a massa magra caminhando todos os dias? Então, como atividade física, né? A caminhada. Aí eu acho que ela quer dizer isso, como atividade física, né? Exatamente. A Giane, massa magra, muscular, você consegue manter com exercícios que esforcem o músculo mais do que só uma caminhada. O ideal é exercício de força mesmo, porque o músculo ele só
ou se mantém ou aumenta de volume se ele recebe cargas progressivas de esforço. Então, se você está caminhando, aí começa a caminhar numa subida, pode ser até que sua massa muscular ainda responda um pouquinho. Começa a ter que subir escada, que o seu músculo da perna comece a ficar mais, ser mais exigido, ainda dá para ganhar um pouquinho. Mas não é só o músculo da perna, né, Giana? Tem o músculo do tórax, né, do tronco, dos braços. Então, acho que para quem quer realmente ganhar massa muscular ou manter, tem que fazer musculação, não tem jeito. Para quem odeia, paciência, mas é o melhor caminho. Tem aqui, né, o pessoal que já fez, vários educadores físicos já fizeram aqui treinos em casa, que você pode fazer com pezinho, sim, né? A galera sim, hoje está ensinando, né? Tem e muita olha, dica. Hoje tá muito mais fácil comprar, né, os pesos, esses aparelhos, o elástico que a gente já demonstrou aqui também é super eficiente, fazer com garrafa PET e tal. Na verdade, eu acho que a questão da musculação, doutor Roberto, você pode dizer melhor. O do gostar ou não, enfim, e é uma necessidade, né? Nós precisamos, tanto homens quanto mulheres, mas até que ponto a gente sabe que essa força, então esse treino de resistência está sendo efetivo? Porque aquilo que você comentou, então aproveito já para o gancho da minha pergunta. Se a pessoa subir na balança e não fizer uma bioimpedância, ela vai ter uma impressão que ela está ganhando peso se ela não perder a gordura. Verdade. Isso, e às vezes o peso fica até igual na balança, mas com uma composição corporal totalmente diferente. Se você diminuir 3 quilos de gordura corporal com a dieta, atividade física, mas ganhar também 3 quilos de músculo, o peso fica igual. Então, a análise de composição corporal é muito bacana por isso, Carol. Realmente, a gente consegue ter uma realidade. Às vezes a pessoa faz uma dieta ou faz uma atividade física e diminui 4 quilos. Às vezes, desses 4 quilos, se 3 foram de músculo e só 1 de gordura, ela está tendo uma perda errada. Provavelmente ela está com uma dieta muito restritiva ou não está ingerindo quantidade proteica adequada. Porque para manter massa muscular também, ou até ganhar, a matéria-prima que constrói músculo é aminoácido, que vem da proteína. Então, o aporte proteico, por exemplo, para quem quer ganhar músculo, tem que ser entre 1,6 até 2 gramas por quilo de peso. Tá? Quem quer manter e não quer perder e está fazendo exercício de força, tem que ingerir entre 1,2 até 1,6. Então, é o aporte proteico, o treino correto e as taxas hormonais adequadas. Carol, se você tiver numa idade já com uma taxa hormonal já em declínio, isso tem que ser visto, porque senão você também não consegue manter com tanta facilidade sua massa muscular. Perfeito. Daqui a pouquinho mais perguntinhas do público, que a gente começa com a receita da Malu. Poucos ingredientes. Olha que delícia para essa segundona, hein? Uma xícara de chá da quinoa cozida. Uma xícara de chá de lentilha cozida e amassada. Uma cebola. 2 dentes de alho. Um tomate. Meia xícara de chá de parmesão ralado. 2 colheres de sopa de farelo de aveia. Sal a gosto e azeite para refogar. Mais uma receita, se tirar o parmesão, fica vegana? Total. E aí a pessoa pode substituir aí por um tofu, por um parmesão de castanhas, o que ele quiser. Comida saudável, né? As pessoas, não gosto, não tem sabor. Tem sim, sabor. Né? Você que não está sabendo temperar seu prato. Então, tem que fazer. Eu faço essa refoga, a Carolzinha gosta, por isso que a Carolzinha faz. Faz igual a Malu tá fazendo, porque a comida dela é espetacular. E não sou só eu que digo, não. Que todo mundo que experimenta, né, doutor Roberto? É verdade. Tempero da Malu, né, é simples e o melhor. É tudo de bom. Então, gente, mas é isso, ó. Cebola, né, tá aqui. Vou refogar aqui a cebola. O alho, né, temperos de verdade, fazem bem, né, Carol? São ricos em nutrientes. Né, ajudam a gente em casa aí, né, a gente a se nutrir melhor, a comer melhor. Nada de tempero pronto, a gente tem que tomar cuidado com isso. E eu vou colocar aqui o tomate também. Eu falo para vocês, né, gente, quem dá sabor ao prato somos nós. Então, a gordura, ela traz muita palatabilidade, né, as pessoas gostam, né. Colocam muita gordura, colocam muito sal. Lógico que vai ficar boa a comida. É verdade. Só que ela vai ficar desequilibrada. E um dia você vai pagar essa conta. Porque assim, eu quero comer saudável, o preparo ele vai influenciar. A panela que você vai usar, tudo vai influenciar. Carolzinha, tá aqui. Eu vou deixar ela dar uma dourada. Vocês viram que eu pincelei só o azeite. Tá. A gente não joga a gordura, a gente pincela. Panela boa, só dou uma pincelada. E aí eu vou deixar aqui a minha cebola dar uma suadinha.
né? E o tomate, esse tomate, ele vai se desfazer. Vai virar quase que um molhinho, Carol. Ai, Do jeito que a rústico Carol, assim. do jeito que a Carol gosta. Ó, e o cheirinho que já tá bom demais. Tá começando. Vamos deixar a perguntinha do público enquanto a gente vai chegando no ponto aí do tempero da Malu. Olha lá. Soraya Brigada, um beijo pra você. É uma opção medir ou acompanhar minha gordura corporal com uma fita métrica? Interessante. Com fita métrica isoladamente, só dá para acompanhar a circunferência abdominal. Né? Existe sim uma também, medida, né? Sim, dá para. Na verdade, a medida antropométrica manual exige fita métrica. Você mede vários pontos, pescoço, braço, por circunferência, pela fita. Mas tem que ter o adipômetro. Para jogar numa tabela e calcular a porcentagem de gordura corporal que você tem, ou em quilos ou em porcentagem. Tá. Agora, só a fita métrica, sem o adipômetro, você consegue medir alguns pontos. Aí tem umas tabelas. Né? Tem umas tabelas, sim, você consegue. Agora, na prática de consultório, a gente se preocupa muito com a circunferência abdominal. Se você mede a sua circunferência abdominal com uma fita métrica na altura do umbigo, tá? E ela está diminuindo, é muito provável que você esteja diminuindo gordura corporal. Porque senão você não estaria diminuindo a circunferência abdominal, mas é um dado isolado. Porque geralmente seu músculo não vai diminuir na barriga, nem os órgãos vão estar do mesmo tamanho. Então é uma medida que dá para empolgar. Olha, estou diminuindo a circunferência abdominal, devo estar diminuindo gordura corporal. Mas o ideal é fazer uma medida mais completa. E na nutrição, né, Malu, você que está estudando nutrição quase lá, né? Quase lá. Tem também. Vocês têm a parte a fita métrica, você faz todas as medidas, né? Tem uns uma pontos, tabela. Aí tem uma tabela que você vai jogando os dados, ele vai te dando uma referência de como está a composição corporal desse paciente. Não é tão precisa quanto a bioimpedância, mas chega próximo, né, gente? Porque é isso que você estava falando, né? Há dias que a mulher está mais inchada, você vai menstruar, né? Então você está ali mais inchadinho, ou você está retendo mais líquidos porque você consumiu ali mais sódio aquele dia, comida mais salgadas, né? Então, não são medidas tão precisas. Quando você vai fazer a bioimpedância na clínica, máquina, qualquer né? líquida, na máquina, em geral as pessoas, elas fazem um protocolo, né? Então, por exemplo, você vai fazer de manhã, você vai fazer sempre mais ou menos no mesmo horário, para você poder ter parâmetro. Então, não pode ingerir líquidos, não pode comer antes. Então, existe Esse é o preparo, né? O preparo, exato. Tem que ser aquilo padrão, você estava falando, tem que ser um confunde. padrão. Porque aí a pessoa vai ter referência de como é que estava, né? Sem dúvida. Vamos continuar com a sua receitinha, já tem mais perguntinhas do público. Ó, tá aqui, gente, minha base de sabor, se os meninos conseguirem pegar, ó, tá aqui dando uma fritadinha. Cozinha, gente, é tempo, temperatura. Temperatura baixa, vou deixando aqui a minha cebola suar, vai soltando o sabor dela. Eu não preciso adicionar mais nada, tá? Eu não coloco sal aqui, Carol, sabe por quê? Porque o sal aqui vai impedir que a minha cebola doure. Então, eu não coloco sal por enquanto, tá? Boa dica. Vamos lá. Cozinhei minha quinoa, gente. Quinoa, todo mundo aqui, já vi muita gente ensinando, eu também já ensinei. Não tem segredo, você vai cozinhar como o arroz. Eu gosto, é que eu não consigo. Quando eu vou refogar a minha, lavo bem, coloco ali na peneira, embaixo da água, dou uma boa lavada, porque ela tem um amargorzinho. E aí, o que acontece? Eu refogo com um pouco de cebola e alho, tá, gente? Porque eu gosto, acho que dá bastante sabor. Então, ela já tá aqui um pouco saborizada. Ó, bem soltinha, bem cozida. Eu não cozinho ela muito a ponto de desmanchar. Tá. O que eu cozinho a ponto de desmanchar é minha lentilha. Porque ela vai ser aquela base cremosa que vai ligar tudo. Ó. E lentilha. E aqui não tem tempero, né, Malu? Aqui Não, tá sem sal, sem nada, tá, gente? É só elas cozidas. O que acontece, Carolzinha? Tanto a lentilha quanto a quinoa, elas são excelentes fontes de proteína vegetal. Então, gente, quem está em casa, a gente come pouca lentilha, né, gente? Mas é um produto que não é caro. É tão gostoso. E rende muito, gente. Uma xícara que você põe para cozinhar, rendem 3 xícaras dela cozida. É muita coisa. Eu gosto. Bom, coloquei aqui quinoa, coloquei aqui a minha lentilha. Vou colocar o queijo parmesão, só para trazer um sabor. Quem não quiser colocar, não precisa. Quem for vegano, quiser trocar por tofu ou outra coisa, pode trocar também. E eu vou colocar aqui, gente, uma coisa que estava faltando, fibras. Ó, 2 colheres de sopa aqui de farelo de aveia, tá? Aveia é bom para tudo, Carolzinha. Tudo E aí eu vou colocar aqui o meu sabor, né? Refogadinho. Exatamente. Então isso aqui já tá com bastante sabor.
Mas, Malu, posso colocar tudo cru? Pode, claro que pode. Só que não vai ficar tão gostoso quanto o meu. Não, e olha... O meu vai ficar melhor. Essa dica de refogar, né? Exato. O tempero faz toda a diferença, é impressionante. Então, faz, sabe por quê? Olha, eu escuto muito o pessoal em casa, né, falar comigo nas redes sociais. Ai, mas meu marido não come, meu filho não come. Gente, faz desse jeito que eu tô ensinando que você vai ver que todo mundo vai comer. Sucesso. Vai ser sucesso, exatamente, Carol. Ó, e aí eu começo a misturar, misturar, misturar. E isso aqui, gente, vai ser a massa do meu bolinho, tá? Ó. Poderia ser aqui no lugar da lentilha, poderia ser ervilha cozido, poderia ser feijão, tá, gente? Aquilo que você quiser, ó. Malu, e não precisa bater para virar uma consistência de bolinho, só realmente... Amassando com a colher, Carol. Tá. Como a minha lentilha tá bem cozida... Ela vai... E ela tá úmida, ela vai trazendo esse sabor para mim. Bom, fiz aqui, amassei bem. Eu posso moldar bolinhos na mão, quanto eu posso colocar numa forminha, como eu fiz os meus, que vocês estão vendo ali. Tá? Ou pode ser uma grande. Pode ser uma grande, do jeito que você quiser. Uma coisa que eu tava esquecendo. Oi, mãe. O sal. O sal. A minha mãe me assiste, gente, e fica o sal. Não, Malu. Sal. Não, e agora eu tô mais... Mas ela avisou que ia Beijo, colocar mãe. antes, hein? Ela avisou. Porque é impressionante. Agora eu já sei, né? Eu falo, Malu, tem potinho aí sobrando, acho que falta... Ai, Carol. Ai, Olha, só gente, são 9 anos vivendo essa história, Mas né, é Carol? muito bom, porque eu imagino que na sua casa você lembra do programa e você fala o sal, né? O sal. Enquanto você vai dando ponto, perguntinha do público, olha lá, quem Vai escreveu lá. pra gente na tela. Aproveitem. Rosa, obrigada, um beijo. Tenho uma balança inteligente que mede gordura corporal. É confiável? Nela indica que tenho 40% de gordura. Estou assustada. Então, confiável deve ser, se for uma boa marca, certificada pela Anvisa no Brasil, que tem toda a regulamentação de ser Não é um igual. aparelho que tem uma margem de precisão razoável, né? De pelo menos 80% a 90% de precisão. Então, válido é. Na verdade, o método que é válido é aquele que você faz sempre o mesmo método para comparar. Se você faz uma balança diferente da outra e vai fazendo comparações, acaba sendo ruim. 40% realmente está muito, ou porque você tem mais gordura corporal do que deve mesmo, ou a sua massa muscular também está baixa. Aliás, 40% foi o exemplo que eu dei aqui no palco, deu 40%. Então, na verdade, você tem que ver se se seu aparelho doméstico também analisa a massa muscular. Tá? Porque se der só a gordura corporal, válido, mas fica um pouco incompleto. O ideal é saber como está a sua massa magra, sua massa muscular, porque pode estar pequenininha, por isso que está destacando a gordura, 40% do seu peso é gordura, porque sua massa muscular pode estar baixa. Ou é porque está sobrando gordura mesmo, em quilos, hein? Deve estar mais do que deve. Mas é válido sim, é válido esse tipo de aparelho, dá para quebrar o galho. É, porque essas balanças medem a água, Sim. né? Pra gente ter noção. E gordura, não medem a massa muscular. Exatamente. Mas é legal o que o Roberto falou, né? Que é preciso analisar, né? Porque às vezes a gente vai entrando em pânico, né? Aí pesa, né? Gente, calma, né? Você tem que ter um profissional ali para ir analisando. O que Isso. significa isso, né? Exato. Porque às vezes as pessoas entram em pânico, tem 40%, mas isso é um dado aleatório, né? Preciso... As coisas não são isoladas, Análise, né? exato. Você precisa analisar o quadro inteiro. Quadro geral. Gente, então, ó, coloquei aqui, tô pincelando aqui um pouquinho de azeite, tá, ó. E aí, Carolzinha, ó, e olha como é que fica bem amassadinho, gente. Ai, que delícia. Como a minha lentilha tá bem cozidinha, ela vira uma massinha. Então, essa massinha que vai dar essa liga, tá, gente? E aí eu vou pegar aqui, vou colocar, ó, sem ovo, sem nada, e vou fazer o formato que eu quero dos meus mini bolinhos. Quem em casa quiser, gente, modelar na mão e fazer, dá liga. Essa Dá liga também. tá boa, Uma dá bolinha. isso, pode fazer do jeito que você quiser, formatinho de quibe. O importante, a única coisa importante nesse prato é essa refoga. É essa refoga que vai fazer toda a diferença no sabor do seu prato. E quanto tempo de forno, Malu? Bom, É rápido, né? já tá pronto, exatamente, Carol, já tá tudo cozido. Aqui eu vou dar só uma douradinha e para esse queijinho derreter. 10, 15 minutinhos de forno, tá? Aproveita que você tá fazendo alguma coisa no forno já e já coloca junto para assar. Você pode congelar, você já faz vários, deixa tudo congeladinho, separa em porções, coloca tudinho ali no seu congelador, Carolzinha, e vai tirando. Aí sim. Até pro café da manhã fica bom, viu, gente? Ai, eu acredito. E dá pra fazer tipo croquete, pra parecer, né? Dá. Porque ele fica com a cor também, Dá, né? Fica. dá pra Então, usar bolinho, a criatividade. Dá pra brincar. Exatamente. E deve dar pra colocar, se deixar assim pequenininho, na air fryer também, pra quem
Também tem. Dá para Deve colocar. ficar crocantinho. Também fica, Carol. Muitas, Tá? muitas ideias. Isso. Tem mais perguntinha quem escreveu pra gente na tela. Vamos lá. Obrigada, Silvia. Um beijo pra você. Uma dieta com muita proteína pode diminuir a perda dos músculos? É a estratégia que se usa dentro da nutrologia, dentro da nutrição, é ter que fazer um cálculo proteico de pelo menos 1,6 gramas por quilo de peso, para justamente não deixar a massa muscular diminuir muito. Então, é uma das estratégias. Só que existe um cálculo correto, porque a proteína é importante, mas o excesso da proteína, se passar de 2 gramas de proteína por quilo de peso, isso tem que ter uma avaliação prévia. Se a função renal está ok, se não tem nenhum problema no fígado hepático, então se tem cálculo renal, então tem alguns dados que precisa do acompanhamento profissional. Mas, sem dúvida, o aporte proteico tem que ser totalmente correto, porque esse é o grande erro. É uma dieta muito hipocalórica e muito hipoproteica, com pouquíssima proteína. Abaixo de 0,8 gramas por quilo de peso. Vai ter perda de massa muscular? Provavelmente. E, doutor Roberto, não tem uma questão que dependendo que essa proteína, vou reformular minha pergunta, ela tem que ser muito bem distribuída, porque dependendo, se você quiser colocar numa única refeição muita, a gente não absorve Isso. a mais. É só aquilo e pronto, você comeu e, enfim, a proteína em si não é absorvida. Sim. Existe depois que faz o esforço muscular, que você tem que renovar a sua fibra muscular, o total de proteína que vai para o teu sangue, que vai ser usada para a reconstrução do músculo, não para só na primeira hora. Eu fiz só uma refeição proteica depois de um treino, vai contar as outras refeições também, o quanto você ingeriu de proteína. O que a Carol falou é válido, não é uma refeição só que supre toda a sua necessidade. Ao longo das 24 horas de anabolismo muscular, até dormindo o seu corpo está reconstruindo fibra muscular. Então, será que essa proteína que entrou lá atrás conseguiu ser captada pelo teu músculo em quantidade correta para fazer o anabolismo? Então, tem que distribuir, sim, ao longo do dia mesmo, Carol, não é só numa refeição, não. Perguntinha do público na tela, aproveitem, bombando, tá vendo, ó? Nesse dia friozinho, assim que é bom, né? Roberta, obrigada, um beijo. Como perder gordura e não perder massa magra? Roberta, essa é a pergunta de nem sei quantos milhões de dólares. Como perder gordura e não perder tanta massa magra? Essa é a conta mágica, né? Essa é a pergunta do milhão. Essa, olha, muitos milhões. E é tão multifatorial, que são tantos fatores que precisam ser levados em consideração, que não existe uma fórmula igual para todos. Mas primeira coisa, não ter uma dieta muito hipocalórica, abaixo de 1.000 calorias. Senão você vai perder massa muscular, não vai ter jeito. Então a gente às vezes calcula uma dieta hipocalórica, mas que não seja extremamente hipocalórica. Às vezes a gente coloca como normocalórica uma quantidade que não te engordaria nem emagreceria se você ficasse no repouso. Tá, eu calculo lá um X de calorias, mas você não vai ficar no repouso, você vai fazer uma atividade física. Então, geralmente, isso já dá certo para não ficar tão restritivo, tá? E o total de proteína tem que cumprir pelo menos entre 1,2 até 1,6 gramas de proteína por quilo de peso. Às vezes, uma distribuição que se usa muito é 40, 30, 30. Do total que você vai comer de macronutrientes, 40% carbo, 30% proteína e 30% gordura. Isso dá conta de proteína, sim, e tem um pouquinho de carbo por ter um corpo ter energia para construir músculo, tá? Então, fazer uma dieta, por exemplo, cetogênica, sem carbo nenhum ou só 10% de carbo, você vai perder peso, mas a maioria das vezes não consegue manter massa muscular, infelizmente. E tem que treinar, né, doutor? E o treino, óbvio. Tem que fazer o treino. Só a dieta, nesse caso, também não vai... A dieta pode fazer ela até perder peso sem perder muito músculo, se não for tão hipocalórica, mas vai chegar um momento em que vai ter que começar a estimular o músculo a trabalhar. Então vai entrar o treino, sim, para poder compensar isso aí. Se fizer um treino muito extremo e comer muito pouco também, vai catabolizar músculo. Por isso que é muito complexo, precisa de uma união de vários profissionais. Avaliação médica, avaliação do educador físico e avaliação do nutricionista, tá? Essa tríade vai trabalhar em conjunto para buscar o que você quer. Às vezes um ou outro vai ter que ajustar. Nossa, peraí, a dieta ficou muito hipocalórica, ou não era esperado perder músculo e começou a perder, então vamos recalcular. Peraí, volta daqui um mês para a gente, quer dizer, tudo tem que ter acompanhamento, né? Comecei, reavalio. Dentro de 30 dias, 60 dias no máximo. Reavaliei, está dando certo, o peso está perdendo, está mantendo massa muscular, está perdendo gordura, ok, está tudo dando certo. Começou a perder peso, mais músculo do que gordura, parou, vamos recalcular, entra um recálculo para fazer umas adequações. Por isso que eu levo bronca do doutor Roberto às vezes. Corri 12 ontem, mas hoje eu descansei. Tá certo, repouso. Ele pega no meu pé também, vocês acham? Tem que ter o tempo de recuperação. Mas tava muito tão bem, bom, Carol. porque tava frio, e a corrida no frio, para quem corre, vai me entender.
assim, não tem nada igual, porque, né, o cansaço é muito menor, né? Exatamente. Então, mas tô equilibrando, doutor Roberto. Não, Tô tá, aprendendo tá. o equilíbrio. Não, e falou também. uma coisa que eu amei, Carol. Não é à toa que você está aqui há tantos anos escutando tantos profissionais. A recuperação, depois do esforço, tem que ter um tempo de repouso. Senão o músculo não reconstrói. Excesso de atividade física sem tempo de recuperação é uma das causas de perda de massa muscular. E aí também, Também não é vantajoso. não é vantajoso. Não, e De a Carol jeito come nenhum. bem, viu, Aprendam, gente? eu como bem. Ela come O bem. povo acha que eu não como. Né? Não, Nossa, mas uma você vez ficou come. chocado com tanto que eu Ela como. come melhor que eu. Come mais do que eu, às vezes, né? Mas é que Um ela dia- faz escolhas melhores. A gente podia voltar ao quadro, né, Glaucia, das comidinhas? Lembra que eu tinha um quadro teve legal uma que época, sabe eu dar lembro, certo. muito legal. Eu já experimentei, Já? tá uma Então, dá delícia. licença, eu acho que deixa Malu que quer eu- complementar contando que você colocou por cima uma pastinha. Eu fiz Bom pra apetite, poder, doutor Roberto. só para Obrigado. poder, né, fazer uma gracinha para vocês em casa e para Carolzinha. delícia. É uma pastinha que eu faço com creme de ricota, um pouquinho de mostarda Dijon, Nossa. suquinho de limão, gente, fica uma delícia, né? Tá Quem perfeito. gosta de comer as coisas mais Nossa, bom cremosas e demais. etc. Saboroso. Fica muito saboroso, né? E saudável, né? Ah, tem um pouquinho de mel, só um pouquinho de mel. Nossa, só. Malu. Não, uma delícia, Nossa, Carol. você arrasou. Ficou É um perfeito. prato simples, né, Carol? Que dá para fazer em casa. Hoje a gente tem uma tendência maior. Hoje é segunda-feira sem carne, né? A gente tem que entender que não dá para ficar consumindo só proteína animal, né? Não é sustentável. Então a gente tem sim que fazer algumas refeições mais vegetarianas, mais veganas. E essa é uma excelente, né, opção, mesmo para você que quer ganhar músculo, né? Não é só de proteína animal que a gente constrói nossos músculos. E tá aí o Dr. Roberto para não me deixar mentir, né, E a, meu carne, chefe? e a carne tá cara, né? Não é questão só de ser Meu mais chefe. vegetariano, não. A proteína animal hoje, para muitos, está ficando difícil de conter no Exatamente. prato todos os dias. Tá aqui uma excelente opção, que não é cara, de proteína também. E rende muito. Tem mais uma perguntinha pra fechar. Olha lá Bora. quem escreveu pra gente. Obrigada, Valéria. Um beijo. Até quantos quilos é normal aumentar após o ganho de massa magra? Pergunta interessante. Entendi. Se eu tô ganhando massa magra, até quantos quilos eu posso ganhar de massa Porque magra? fica parecendo também que fica muito fácil, né? E é Sim, difícil sim. fazer. Não, né? ganho de massa muscular dá mais trabalho do que diminuir gordura corporal, porque realmente precisa de muito esforço, precisa de ter o treino correto, a quantidade proteica correta, taxas hormonais corretas, que às vezes também é um boicotador do ganho de massa muscular, mas depende muito da sua composição corporal. Depende do quanto você já tem prévio para fazer hipertrofia. Então tem pessoas que hipertrofiam muito rápido, por genética. Um pouquinho que faz de esforço ganham muito músculo. Então às vezes ganham 3, 4, 5, 10 quilos sem tanta dificuldade. São os que provavelmente são do esporte, né? Que são halterofilistas, que ganham 30, memória, 40 né? quilos de massa muscular. E tem pessoas que sofrem pra caramba para ganhar 1 quilinho. Porque tem uma genética de ser mais magrinha, de ter menos fibra muscular, de ter um tipo de fibra muscular específica que não hipertrofia tão fácil. Então essa resposta não tem uma tabela não, mas geralmente se ganha mediante o esforço, a quantidade de proteína e a sua genética. Pode variar de 1 quilo até 40, 50 quilos. É isso aí. Por isso precisa ter Precisa. acompanhamento, Sim. fazer tudo direitinho. E eu acho que a pauta também serve, doutor Roberto e Malu, como o alerta que a gente estava comentando, né? É claro que a gente se conhece, então eu brinquei da calça jeans, da calça branca, claro, uma brincadeira, mas realmente o espelho muitas vezes indica algumas coisas. Você vai colocar uma roupa e fala, puxa, mas ela não era apertada assim. Né? Às vezes a gente vê uma foto e faz uma comparação. Tudo para quê? Para que a gente busque ajuda sempre o quanto antes, né? O quanto antes você vai ter um resultado satisfatório também, com menos sacrifício talvez, Sim, com sim. menos, né? Com uma estratégia que seja mais rápida, né? Então eu acho que nesse sentido fica aí um recado Não, bem sim. Não é importante. dieta, né, Carol? Eu acho que mais do que isso, É né, hábito gente? mesmo. É hábito, né? A gente tá, sabe, é uma reeducação de hábitos, né? Isso vai servir para tua longevidade, para você viver mais e melhor, né? Não é dieta, eu vou fazer uma dieta. Não, gente, é melhorar seu hábito do dia a dia. Isso vai fazer com que você fique com o seu peso estável, né? Fique no peso que seja bom para você e ganhe energia, um bom sono, né? Quer dizer, tanta coisa que faz parte, né, da saúde. Então, Exato. É tem que isso se aí. cuidar. Agora, para encontrar o trabalho maravilhoso dessa dupla que a gente ama, vai lá no Instagram, Dr. Roberto, @doutorabreviado, Roberto Navarro, tudo junto, @doutorabreviado, Roberto Navarro, tudo junto, o site drrobertonavarro.com.br. Tem live amanhã? Tem live amanhã. Eu fiquei umas 2 semanas, dei uma pausa, né? Dei umas férias da rede Doutor social. Roberto, gente, mas trabalha muito, gente. Não, eu não aguentei mesmo, Carol. Chegou uma hora que eu falei, gente, eu estou trabalhando muito, atendendo pacientes do Brasil inteiro, da telemedicina Online, propicia é. isso, né?
Então eu tive que dar uma segurada, mas volta amanhã, se Deus quiser. Aí, tá vendo? tá de É o equilíbrio do mineiro. Mineiro sabe tudo. E claro, da nossa chefe querida, quase Nutri, quase se formando, arroba chefe Malulobo, arroba chefe Malulobo, e o seu site nutrasaudenacozinha.com.br. Tem livro, tem receita, tem tudo. Obrigada. Você guarda o meu, Maluzinha, Guardo. porque tá Pode perfeito. deixar, Esse creminho ainda, É, nossa pode senhora. deixar. Cara Tchau, da nossa gente, boa segunda. Um semana. beijo. Obrigada, queridos. Até a próxima.